Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos em rogativa que tu possas, amado Cristo, fazer-se presença nesta casa de amor e que teus anjos amigos possam acolher a necessidade de cada irmão, que de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a paz no coração, o equilíbrio, o discernimento dos pensamentos, o entendimento, Senhor, da vida, para fortalecer-se nas grandiosas transformações tão necessárias para o equilíbrio do espírito e o restabelecimento da saúde física. Abençoe, Jesus Cristo, este primeiro encontro deste sábado, deste ano tão sublime, e que possamos, amado Cristo, fortalecidos pelo teu amor, vencer todas as barreiras, impedimentos, principalmente aquelas nascidas dentro do nosso próprio coração. O egoísmo, a preguiça espiritual, as rebeldias que nos distanciam da prece, da fraternidade, do amor. E muitas vezes ficamos nos aprisionados em mágoas, raivas, ódios, até mesmo com desejos de vinganças. Por misericórdia, Jesus, nós não temos mais o direito de sentir ou expressar ou deixar isso crescer dentro de nós, pois já compreendemos a essência do amor. E é este amor, amado Jesus, que buscamos, Senhor, em Ti. E é este amor, Senhor, que nós levamos em Teu santo nome até nosso lar, nossa família, nossos familiares. Levamos este amor através do pensamento, aqueles que já partiram para a pátria espiritual, no processo natural do desencarne. Levamos este amor em rogativa, até mesmo naqueles que titulam algozes, perseguidores, inimigos. Por misericórdia, tocai-os, Senhor, abençoai-os. Rogamos que este amor, Senhor, envolva toda a nossa vida. E que sejamos um ato de amor, Senhor, em todos os instantes. Abençoe, Jesus Cristo, os trabalhadores desta casa espírita, que colocam-se como servos dos teus servos, que possamos espelhar a tua imagem e fazer a tua vontade. Abençoe o alimento que queremos tomar e servir. Este alimento seja também um precioso medicamento. E que tua santa energia abençoe todos aqueles que participaram na confecção deste alimento, até ele chegar às nossas mãos. Estenda, Senhor, tuas bênçãos neste caderno de prece, nesse caderno de oração, em todos os nomes que aqui encontram-se, encarnados, desencarnados. Aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, e assim possa fortalecê-los na busca, Senhor, de teus caminhos, e na religião que professarem, mas naquela que vivenciar, Senhor, as tuas verdades, possam encontrar assim a transformação de suas existências. Abençoe estas águas, que de simples águas possam transformar-se em remédios, em bálsamos. Estenda tuas mãos e na individualidade de cada irmão sejam colocados os remédios necessários, tanto para o corpo físico, como para as enfermidades psíquicas e espirituais, transformando assim em águas fluidificadas, ao ingerir
ou passarem suas dores ou feridas, os irmãos possam sentir a cura do corpo e da alma, pois transforma-se em água de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, o erro, o mal, lá esteja a tua presença, Senhor, de amor e de vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professam cultos, credos, diversos e diferentes do nosso, rogamos tuas bênçãos, Senhor, a tua luz, e que um dia possamos nos unir na prática da caridade, vivendo uma fraternidade universal do amor, como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai. E assim, meio amado, rogamos pelo nosso país querido, esta nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, que seja, Senhor, feita e cumprida a missão de evangelizar a humanidade, Senhor, através do amor e da bondade. E estendei, Senhor, sobre toda a humanidade as tuas bênçãos. Principalmente rogamos aos países que encontram-se em conflitos bélicos, em guerras, irmãos retirando o sangue de outro irmão. Por misericórdia, Jesus, tocai no coração dos líderes, dos governantes, para que isso não se suceda e que a paz possa reinar no coração de toda a humanidade. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa tarde, meus irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração. Primeiro sábado do ano, onde nós temos a oportunidade de escrever no livro da nossa história de vida aquilo que nós quisermos. O livro está em branco, as páginas estão em branco. Todos os dias recebemos deste livro sagrado que se chama Vida, a página em branco para escrever a nossa história. O que você quer escrever nela? Não adianta dizer que foi fulano, beltrano, que foi por causa disso ou daquilo que você fez e escreveu uma história que não é boa. Não. Nós somos diretores de nossas existências. Nós somos o autor do filme que se chama A Nossa Vida. Nós somos o ator principal. Nós somos o diretor da nossa existência. Algumas pessoas dizem, mas e Deus? Deus, ele tem duas condições para seus filhos: a vontade de Deus e a permissão de Deus. Está compreendendo isso? Se nós resolvermos fazer uma coisa ruim, e aquela coisa ruim gera uma dor, uma enfermidade em nós, aí eu escuto muitas pessoas dizendo, eu estou doente porque é da vontade de Deus. Não, permissão de Deus. Porque você escolheu fazer uma coisa ruim que gerou uma dor e uma enfermidade em você. Agora, a vontade de Deus é você ir para o templo, é você ter uma religião, é você aprender a amar, é perdoar, é vencer as más tendências que traz na alma, é largar de usar as religiões para resolver problemas particulares. Você está entendendo isso? É pegar aquela frase sublime, abençoada, grandiosa de Jesus Cristo, disse, buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a si próprio. Não adianta invocar o santo nome de qualquer espírito ou santo que seja para que você fique rico. Pode até dar certo você ficar rico, mas ao preço de quê? Da sua vida? Ao preço da sua integridade psicológica e espiritual? Ao preço do seu familiar, de um filho? Porque
quem vai oferecer a riqueza material, se ela for conquistada pela religião, não será Deus. Me perdoe, aqueles que acreditam que é. Deus permite e quer que nós sejamos ricos, não pelo processo religioso, mas pelos esforços da nossa força, capacidade, estudo e desenvolvimento. Está entendendo isso? Compreende isso? Nós não podemos usar Deus para as coisas da matéria. Não funciona. As coisas da matéria é as trevas que vai nos ofertar. Jesus Cristo passou por essa tentação lá no deserto, não passou? Diz, olha, renega teu Deus, vem para o meu lado, que eu te oferto o mundo inteiro. Jesus disse, que adianta eu conquistar o mundo e perder a mim mesmo? Está compreendendo isso? Precisamos conquistar a nós. Nós só nos conquistamos sobre a luz e o reino da verdade. O reino e a luz da verdade é a mansuetude vivida, ensinada, praticada por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mente tranquila, um corpo equilibrado, você consegue tudo aquilo que você quiser. Seja a fortuna que você vai usar sabiamente, ou seja, superar, suportar, ser resiliente nas fragilidades e na pobreza, na dor e na enfermidade, que muitas vezes são necessárias. A criatura passar em uma existência para fazer um crescimento espiritual em sua alma eterna e imortal. Nós, muitas vezes, pedimos as provações aqui na terra. Lembro de um exemplo de uma história espírita, está num dos livros de André Luiz, que quando um determinado espírito iria reencarnar, era uma mulher. Ela tinha muitos méritos, ela tinha sido resgatada dos umbrais, das profundezas do inferno, que muita gente chama, nós chamamos de umbral. Não é um local ruim, é um local de dor e sofrimento, mas é um local onde se aprende muito para aqueles que querem aprender. Para aqueles que revoltam contra a lei de Deus, é o inferno. Para aqueles que vivem a verdade, diz, estou aqui nesse charco pantanoso de dor e sofrimento por minhas escolhas errôneas, porque eu não fiz a vontade de Deus. Aí eu caí na permissão de Deus de fazer as coisas erradas, e quando alguém faz a coisa errada, ele arca com a consequência. Não é? Se a gente vai ali e faz uma compra no CPF, é você que vai pagar? Não, é o dono do CPF. Né? Então, essa jovem mulher, depois de muitos anos trabalhando na seara de Cristo, tinha o merecimento, pelo processo evolutivo relativo dela, de ver como seria o seu corpo quando encarnasse. E ela pediu permissão aos grandes mensageiros de Jesus, como será no departamento de reencarnação. Falou, como será meu corpo quando eu estiver na fase adulta? E fizeram lá aquela imagem em terceira dimensão. Muita gente pensa assim, nossa, mas isso não é real. Não, isso aqui na Terra agora é a coisa mais simples do mundo. Você pega uma foto de uma criança, vai num aplicativo, tira a foto e coloca lá, como essa pessoa será até os 80 anos. Vai passar de ano em ano até 80 anos, como ela será. É um prognóstico, não é? Não tem isso? Facinho. Compreende? Então lá, já tinha isso muito antes de aparecer aqui esse aplicativo na Terra. E ela viu como seria. Seria uma mulher muito bonita. Escultural. Daquelas de fechar sinaleiro. Daquela de parar trânsito. Aí ela disse, não estou querendo não. Não está querendo o quê? Eu não quero ir bonita desse tanto, não. Você não quer não? Não. Eu falei por 3 encarnações pela beleza. Eu arrasei com a minha beleza, 3 encarnações. Em 3 encarnações eu fui para um umbral por causa da minha beleza. Eu quero um corpinho feio. Você quer feio? Quer. Entorta uma perna, entortar, né? De meia manquinha, né? Faz uma carinha mais feia aí, deixa eu ir bem feinha. E assim ela conquistou o direito de vir feia. Você está vendo por que eu vim feio? Né? Porque eu pedi.
Então, a hora que você olhar no espelho, você fala, meu Deus, a minha feiura é uma bênção. Obrigado porque eu sou feio. Porque se eu fosse bonito, eu ia arrasar na terra, ia fazer estraçalhar coração, e depois eu ia para o umbral. Está entendendo isso? Né? Eu sei que muitos aqui não têm esse problema de feiura, né? Mas cuidado. Então, nós entender as leis de Deus é a grandeza de uma criatura para fazer a vontade do Criador. Quando fazemos a vontade do Criador, a nossa vida vai em forma retilínea em crescimento. Seja na pobreza, seja na riqueza. Riqueza não é problema, gente. O problema é o que faz com o dinheiro. É o que faz, o que ele faz gerar na pessoa, na criatura. Está compreendendo isso? Olha só que interessante essa lição extraordinária. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, e que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que esse mendigo morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado no inferno. Olha só, olha que interessante. E quando estava nos tormentos, levou os olhos ao alto e viu de longe a Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse estas palavras: Meu pai, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para refrescar minha língua, pois sofro extremos tormentos nesta chama. Olha só esta extraordinária passagem, para que a gente compreenda o que é vontade de Deus, permissão de Deus. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos de que recebestes vossos bens em vida, e que Lázaro somente recebeu males. Por isso está agora na consolação e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estáis não o podem, como não se pode passar daí para cá. Cria-se um fator abismo, é a energia. Nós temos que compreender que tudo no universo se encadeia em formas de energias. Energias que se atraem, energias que se expulsam, energias que se assemelham, energias contrárias. Então, este rico, envolto em processos energéticos deletérios e ruins, não por vontade de Deus, mas Deus permitiu, porque ele fez o que quis, e sabia o que tinha que fazer, mas não quis fazer, e envolveu-se em energias materializadas, deletérias, negativas, e desceu para as profundezas do umbral da dor, do sofrimento. Compreende aí? E ele continua, o rico disse: Eu vos suplico que o mandais à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes dê testemunho para que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu: Meu pai, se algum dos mortos for encontrá-lo, farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não ouvem nem a Moisés nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Está lá em São Lucas, capítulo 16, versículo 19. Vamos abrir aqui um leque de entendimento para essa lição. Primeiro, uma das grandes dificuldades que a humanidade hoje, na atualidade, está passando, é porque não querem aceitar uma das leis mais lógicas e naturais que existe no universo. É a imortalidade da alma. Nós somos imortais.
Nós estamos neste corpo físico. Isso não é o Espiritismo que inventou. O Espiritismo apenas estuda e estudou como se faz essa operação das leis de Deus. Como se elabora este processo de nascimento, vida, morte, que é desencarne para nós, retorno à pátria espiritual e renascimento no processo do retorno à vida corporal. Nós não precisamos estranhar isso, porque a natureza faz isso todo o tempo. Nós pegamos uma semente, plantamos, ela vira uma grandiosa árvore. Dá-lhe outra semente, aquela árvore morre, aquela semente cai no chão, nasce outra árvore que é igual à anterior. É igual em essência, mas não é igual em forma. Assim é nosso espírito, assim é nosso corpo. Outras extraordinária verdade das leis de Deus, que essa passagem diz, a comunicação entre os dois planos. Está compreendendo? A comunicação entre os dois planos. Tem pessoas que morrem de medo de escutar ou de ver um espírito. Mas desde Abraão se comunicava com os espíritos, ou muito antes dele. Tem pessoas que negam a capacidade de escutar, interpretar, ou mesmo a psicografia, que é receber uma carta de um parente, de um ente querido, já desencarnado. É mentira, não existe isso. Mas como que foi escrito os 10 mandamentos? Que jeito? Alguém escreveu? Não. Foi Deus. Agora, uma das verdades, que a humanidade está parecendo aquelas crianças, a grande parte da humanidade, parecendo aquelas crianças quando eu adoro essa brincadeira, né? As criancinhas ali de 2, 1, 2, hoje não pode passar de 2 não, porque senão elas tapeiam a gente. A criança na sua frente fala assim, sumiu. Aí, você não me acha, a criancinha está lá, só porque ela não está te enxergando, ela acredita que você também não está enxergando ela, não é? Isso é fantástico, é inocência. Isso é uma delícia a gente brincar com a criança inocente. Aí, achou, aí ela morre de rir. E você ri também? Não é porque a brincadeira é boba, mas é porque é inocente. A inocência toca a sua alma e você sente ali a alegria da inocência de uma criança que muitas vezes o adulto já perdeu. Então a humanidade está fazendo isso, as verdades de Deus, apesar que está enxergando. Quando eu pego um livro sagrado, como a Bíblia, quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Foram os profetas. Foram Abraão, foi Moisés, foram os profetas que escreveram a Bíblia. Mas como que eles escreveram? Eles escreveram através do quê? Da palavra de quem? De Deus. A Bíblia é um livro psicografado. Os profetas escutavam a mensagem de Deus e transferiam para a Bíblia Sagrada. Então aonde está a condenação do espiritismo cristão? Aonde está esse medo que muitas vezes as pessoas têm de ir numa casa espírita? Aqui hoje deve ter, eu acredito que tem algumas pessoas que é a primeira vez que vem na casa espírita. Deve estar assustada. Essa pessoa deve estar assustados por não achar aquilo que achava que tinha. Poxa, centro espírita é isso? Um lugar de paz, de amor, um lugar de bênçãos, onde fala só de Jesus Cristo, onde vive a caridade, onde prega a fraternidade, onde nos recebe com um sorriso, onde nos oferta tudo e não nos pede nada. Meu Deus, estou assustado pelo que eu pensava, parecendo aquelas crianças
que fecha os olhos e fala, sumi, me acha, olha eu aqui. A pessoa agora está vendo a verdade, a realidade, encontrando a si mesmo. Então foi isso que o rico pediu a Abraão, e Abraão disse, que adianta, ele tem a lei e os profetas, eles têm a Bíblia Sagrada, que foi dada por nosso Pai, por Deus, o Criador, através das mensagens dos profetas, mas eles não querem saber da comunicação, não querem saber das ofertas, das bênçãos, não querem saber das verdades, querem apenas ficarem livres de seus problemas, sem esforço pessoal. Então cria-se um abismo intransponível, enquanto a criatura não faça transformação dentro de si mesmo, enquanto a criatura não transforma a sua forma de olhar a vida, enquanto ela não tire as vendas dos seus olhos e passa a olhar a verdade. E nós estamos na era, você sabe de que é essa era agora? E está intensamente fortalecida nesse ano de 2025, a era da comunicação entre os dois planos. Você vai ver espírito, você vai sentir espírito. Não corra, não trema, não grita. Primeira coisa, ore, depois vê qual é a informação que você vai receber no seu coração, no seu pensamento. Depois dessa informação, procure um livro sagrado que você tem como devoção. O nosso é o Evangelho segundo o Espiritismo. E dezenas de outros, mas esse é o livro de base e cabeceira. Alguns têm a Bíblia Sagrada, mas que em alguns momentos a Bíblia Sagrada não dará a compreensão ao seu cérebro humano, material, sem a explicação de uma pessoa que tem conhecimento bíblico. Então aí, lendo-a, você não compreenderá. E se você não compreende, o espírito que estiver ao seu lado também não compreenderá. Então é inútil aí a prece, porque a prece que não tem entendimento, ela não consola nenhuma das duas partes. Nem quem fala e nem quem escuta. Certo? Compreende? Moisés, desculpa. Aliás, é verdade, Moisés avisou, foi Moisés mesmo, avisou que quando falasse-se em línguas, que tivesse alguém para interpretar o que o outro estava falando em línguas no culto. Entende? Porque se não tivesse ninguém para interpretar, então era para abster-se de falar em línguas. Eu posso falar em línguas e o que eu não entendo. Então, o que edifica em mim se eu digo aquilo que eu não me entendo? E aqueles que me escutam não me entenderão. Então, quando aproxima-se um espírito que nós vamos sentir, uma mudança de temperatura corporal, uma mudança de pensamento, um passar mal ou um passar bem, um perfume, depende do espírito. O coração acelera. Em determinados casos, quando eu vou receber uma informação espiritual, meus lábios começam a adormecer, começa a formigar e dar uma tremidinha. Muitas vezes é um mentor que vai falar para os trabalhadores, ou uma informação que eu passo através de uma palestra, através de um atendimento fraterno. Então, fazer a compreensão é o processo evolutivo da criatura, não na ignorância de desprezar. Aqui, o rico falou, pai Abraão, manda um espírito, um anjo, falar para meus 5 irmãos, para que eles não façam o que eu fiz, para que eles não sofram o que eu estou sofrendo, para que eles não venham para esse vale de tormentos, que eu poderia chamar de inferno, porque o rico está lá, foi sepultado no inferno, enquanto Lázaro foi para os céus, ao seio de Abraão. Não está aqui na lição do Evangelho? Então, quantos espíritos estão chegando até você para te dizer, olha, mude, olha, não faça isso, olha, muda seu caminho, olha, ame, olha, perdoe. E quantos chegam para dizer, enche a cara, fica com raiva, xinga, faça o mal? Então, detectar, saber, qualificar
o que você está percebendo e sentindo e recebendo, para que agir da forma que você quer, sabendo qual o resultado que você vai colher no futuro. Se o rico soubesse, ou se eu tivesse obedecido, porque ele sabia, né, na parábola, que ele ia para o inferno, ele teria continuado a ser avarento, maldoso, orgulhoso, egoísta? Se ele soubesse, lá, quando estava na terra encarnado, como seria a intensidade do sofrimento? Porque uma das coisas é você acreditar. Uma das coisas é você não se importar. A outra coisa totalmente maior e plena é você viver aquilo. Entende isso? Olha, não fume. Ah, eu sei que cigarro vai me trazer uma falta de ar, um câncer, mas isso não vai acontecer, não. Eu vou driblar isso aí, tal, não sei o quê, beleza. Aí fuma ali por 20, 30 anos, aí chega o câncer. Aí aquele mesmo pensamento, aquele mesmo sentimento que tinha há 30 anos atrás, que sabia que o cigarro ia dar o câncer, é o mesmo quando o câncer chega? É o mesmo quando ele está lá na fila do Araújo Jorge? É o mesmo quando ele está fazendo a quimioterapia, a radioterapia? É o mesmo quando ele se definha, se grita, chora de dor, soa? É o mesmo quando ele está na mesa de cirurgia, sendo rasgado, arrancado as suas entranhas dentro dele? É o mesmo pensamento? Ah, não, eu sabia que ia passar por isso aqui, aproveitei o máximo, está tudo bem, está tranquilo. É assim? Não é? Porque o rico fez isso aqui, o rico sabia, só que ele não sabia a intensidade da dor e do sofrimento. Mas a hora que ele sentiu a intensidade nele, ele disse: por misericórdia, Abraão, pai Abraão, manda um anjo amigo na casa dos meus irmãos, para que convencer eles a mudarem. Aí Abraão falou assim: meu filho, ele tem os profetas, ele tem a lei, ele tem Moisés. Não muda porque não quer. Porque eles estão, né? Isso é palavra minha, eles estão na mesma categoria do rico, de que sabia que ia acontecer, mas queria aproveitar a situação que é contrária às leis de Deus. E Deus permite que a gente faça o mal. Não é vontade de Deus. Deus permite. Mas ao permitir, ele transfere para nós a responsabilidade da consequência. Você está entendendo isso? A responsabilidade das consequências. Eu posso pegar uma pedra e jogar para cima, permissão de Deus. A responsabilidade da consequência é que a pedra vai cair. Em algum lugar. Pode fazer um mal muito grande. Aí é a responsabilidade da consequência que eu fiz. Eu posso pegar uma pedra, jogar em uma vidraça, é permissão de Deus. A pedra, se eu arrepender depois que eu direcionei ela, eu a arrependi, não mudou nada. Eu peço perdão a Deus, não muda nada. Eu peço perdão ao dono da janela, não muda nada. Ela vai quebrar a janela. Ela vai estraçalhar o vidro. O vidro não será como antes. A responsabilidade é minha que joguei. Não foi vontade de Deus, foi permissão de Deus. Está compreendendo isso? Então nós temos que compreender que a nossa vontade é soberana quando nós vamos no caminho da vontade e da grandeza das leis do nosso Pai Criador. Quando eu alio a minha vontade à vontade de Deus, o universo fica pequeno para mim, que eu posso conquistar o universo. Aí é infinita a minha possibilidade. Agora, se eu fico na permissão de Deus e distancio a minha vontade das leis de Deus, eu posso acreditar que eu estou trabalhando para a minha dor e o meu sofrimento em um momento futuro. Alguns chegarão logo, outros demorarão. O do rico chegou só quando ele desencarnou.
não é? Lázaro, na sua pobreza, nas suas dificuldades, aceitou os desígnios daquele sofrimento. Então ele fez ali um processo de evolução para conquistar as bênçãos celestiais da felicidade futura. Compreende isso? Deus permitiu que Lázaro sofresse para dominar seu orgulho e ampliar sua vaidade. Porque a vontade de Deus era que Lázaro fosse para o seu seio. A vontade de Deus era que o rico fosse para teu seio. Mas Deus permitiu o rico ser avarento e Deus permitiu Lázaro ser avarento ou ser resignado. Lázaro preferiu ser resignado na pobreza. Entende isso? E ele conquistou como mérito de aliar a vontade da submissão às leis de Deus, a vontade de Deus, e foi recolhido nos céus, junto a Abraão, ou junto à felicidade eterna, junto de Deus. Inicia-se mais um ano em nossa vida. Não adianta, compreende isso? Não adianta nós lutarmos contra a vontade de Deus. Para a sua vida, medite para ver aonde está o que você está decidindo e o que está distanciando da vontade de Deus. Para isso precisa-se frequentar um templo, compreender a lei de Deus, mas frequentar um templo que está também na vontade de Deus e que estuda as leis naturais, não é título de uma religião. Ah, eu sou budista, seixonoísta, eu sou católico, evangélico, muçulmano, ateu, judeu, eu sou espírita, compreende? Eu sou umbandista, candombleísta. Nada disso tem valor, porque o que tem valor é a lei natural de Deus. Dentro desses processos religiosos, alguns não fazem a vontade nem seguem a lei de Deus. Tem como pano de fundo Deus, mas o segmento não é de Deus. Manipulam elementos, fazem o mal, enriquecem através da fé dos outros, fazem a vontade dos homens, só pelos homens e não por Deus. Usam a fé para criar poder a si próprio, para que esse poder sirva para dominar mais gente, pessoas. Então, estes estão fadados a um processo de muita dor e sofrimento em momentos futuros, que pode ser muito longo ou pode ser breve, porque vai chegar. Alguns chegam um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas que vai chegar, vai chegar. Está compreendendo isso? Chegará. A conta vai chegar. Então não deturpe e não engane as leis de Deus. Não vá contra elas, porque sempre que for contra elas, tu serás um perdedor. Você já perdeu. Você já está endividado. A questão é só chegar à conta, e ela chegará. Então faça uma reflexão. Não tem como você transformar de hoje para amanhã todos os seus hábitos e todas as formas de expressões de crenças. Mas nós já temos condição intelectual para isso. Nós já temos condição intelectual para isso. Então faça uma reflexão sobre as leis naturais de Deus. Quantas vezes eu já atendi pessoas no curso dessa oportunidade que Deus me deu, jovens entre 15, 27, 8 anos, que vinham de outras religiões, que diziam que não poderiam fazer sexo, e eles ficavam translocados.
Por que proibindo um sexo? Sexo é da lei de Deus, compreende? É natural. Não é promiscuidade. Cuidado, cuidado. A promiscuidade é outra coisa. Está entendendo isso? Então, isso eu estou falando de uma questão natural. Outras pessoas fazem jejum, penitência. Uma vez, uma jovem aqui falou assim, nossa, eu estou para morrer. Ela falou, fiz uma promessa que na quaresma, na Páscoa, eu não vou comer com chocolate. E ela, com sérios sintomas de depressão, e o chocolate alivia o processo de depressão, da ansiedade depressiva, acreditando que aquilo iria fazer ela salvar e evoluir espiritualmente diante dos olhos de Deus. Outros chegam, dizem que vai em Trindade a pé. Um dos exemplos, tá? Vão a pé em Trindade, quase matam-se. Depois vão reclamando e voltam xingando. E não melhora nada moralmente. Não melhora nada espiritualmente. Continua com raiva, continua com a mágoa, continua sem olhar para a sogra, continua sem aceitar a nora. Então, o que valeu então o calo nos pés, a dor nas pernas, dessa promessa materialista? Isso não é de Deus. Então é um momento de nós acordarmos e chegarmos na realidade do que é lei natural. Outros não aceitam o desencarne de um parente, de um cônjuge. Não aceita. Outros fazem macumba para a pessoa ficar com ela, infringindo as leis de Deus. Você está entendendo? Outros fazem movimentação de energia perversa para que o outro seja infeliz, machucar outra pessoa porque ela está com raiva dela, está com ciúme, está com inveja, esquecendo que tudo que ela faz com o outro ela receberá de forma triplicada. Por que de forma triplicada? Por quê? Porque você tem que sentir a dor que o outro sentiu. Você tem que arrepender primeiro. O arrependimento já é uma dor tremenda, a primeira dor. A segunda é sentir a mesma dor que o outro sentiu. O terceiro é sentir o efeito de que causou com a outra pessoa. E depois você tem que reparar, fazendo uma ação boa, no total, equivalente à má que você fez. Isso chama resgatar. Entendeu aí? Então nós não podemos burlar as leis de Deus. Se estiver burlando, é só você pôr no caderno. Você quer fazer uma previsão de sua vida? Você não precisa ir no tarólogo, no cartomante. Fala assim, as vontades que eu tenho firme no coração, os pensamentos que passam no meu campo mental e as decisões que eu faço diária. Aí é só você colocar lá, tempo, põe um ponto de interrogação, 3 pontinhos, vai chegar, espera. A situação igual àquela que você está emitindo. Está compreendendo isso? É a hora do despertar. Despertar é a tua força interior, invocar a tua força interior e fazendo que essa força encontre com a força do Criador. E você, com a força da semente, da bondade, do amor e da infinita energia que habita dentro de cada um de nós, possamos encontrar com a infinita energia do Criador que está no universo. Acasalou isso aí? Tudo mais vos será acrescentado. A pobreza larga de ser pobreza, a dor larga de ser dor, a doença larga de ser doença, o abandono larga de ser abandono, a morte larga de ser morte. Está compreendendo isso? Compreende isso? Você vai encontrar uma paz na alma. Mas para isso você precisa querer e acreditar. Em quê? Nas leis de Deus. E não nas leis dos homens. E não nas leis dos homens. Entende isso? A Bíblia é um santo livro até aonde foram os profetas que escreveram. Aonde é a parte do homem é um arraso. E nós temos que aprender a separar. O que foi o homem que escreveu? Não é? Para isso Deus nos deu a capacidade intelectual de pensar. Entende isso? Se você sente alguma interferência, influência espiritual,
Não pense que você está alucinado, que você está tendo surtos psicóticos. Não, você está melhor do que a maior parte da população do mundo, que está indiferente às leis de Deus. Você está simplesmente conquistando o sexto sentido, que se chama intuição, vidência, mediunidade. Isso é natural, a mesma forma de falar, ver, ouvir e tatear. Você pega uma coisa sem ver, isso aqui é um copo liso, pelo tamanho, 200 ml. Tem água, um líquido, possivelmente deve ser água, porque está natural, de uma textura nem grossa nem fina. Cadê o medo disso aí? Você não estava vendo. Você não enxergou. Então, quando nós sentimos uma presença espiritual, é a mesma coisa de você fechar os olhos e estar pegando aqui e saber que isso aqui é um copo. É um espírito. Qual que é a característica desse espírito? Eu senti um odor fétido. Ele deve ter tomado banho, não. Né? Eu senti um mal-estar. Então, esse espírito está muito mal. Eu estou sentindo vontade de morrer. Esse espírito ainda sente que ele, as mesmas situações de quando ele estava prestes a morrer. Está com medo de morrer, mas já está morto. Fala, meu filho, meu amigo, filho de Deus, você já morreu. Não precisa ficar com medo de morrer, você já está morto. Só que morte não existe. Você está mais vivo do que eu. Basta você fazer uma prece, olhar de lado, que um anjo amigo vai pegar na tua mão e você vai ver a grandeza e a beleza à sua volta. Deus está aí ao lado, estendendo a mão. Você vai ver, você sentir que tudo passa imediato. E assim, centenas de coisas que acontecem em nossa vida, que são naturais. Mas o que a humanidade está querendo que a gente faça? Vá para o médico. Toma tarja preta. Está entendendo isso? Tudo quanto é sintoma. Sintomas chamados psicossomáticos são situações que a medicina não tem controle, não está conseguindo ter controle nem medicamento. Só tem inibidor, ou seja, macula, fecha. Essa água faz mal, pronto, agora ela não faz mal mais não. Acabou? Ela não existe mais? Aí o efeito do remédio, nossa, estou começando a sentir mal, copo de novo, toma outro comprimido. Pronto, agora não estou sentindo mais nada. Acabou o efeito, volta tudo. É como as criancinhas. Estou com medo do escuro. Nossa, estou com medo do escuro. Tá claro, já acabou o medo. Meu Deus, estou com medo do escuro de novo. A humanidade está assim. É isso que Jesus está falando para nós. Acorde, irmão. Vem, segue-me, vive, busca, interprete as leis de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu dei o exemplo a você, só seguir. Palavra de Jesus. Amém? Amém. Então vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esta tarde tão sublime, fantástica, aonde teus anjos amigos tocam as trombetas celestiais, as harpas, e envolve-nos na melodia da paz e do amor. Aonde, Senhor, o teu hálito sopra, trazendo o perfume da natureza, das flores, e envolve nosso corpo. Numa grandiosa energia, Senhor, de paz, de harmonia. Que nossos corações, Senhor, encontram os batimentos, sintonizando, Senhor, com as doces vibrações da Mãe Terra. E assim, sentimos o pulsar do teu amor em nós. Obrigado, Senhor, por este ano que se inicia, aonde temos, Senhor, a capacidade de escrever o livro da nossa história em plena paz e harmonia. Basta-nos decidir, obedecer, seguir, aprender as leis naturais do nosso Pai Criador, que tem nos enviado mensagens tão sublimes, exemplificadas por Jesus,
escritas nos evangelhos sagrados e ainda ventilados em nosso campo mental através do mentor amigo, dos anjos, dos espíritos que nos antecederam ao retorno à pátria-mãe, que tanto nos aconselham e muitas vezes trafegamos nas linhas da ignorância e do interesse material e fechamos os olhos e os ouvidos para não enxergar e nem escutar, e assim não obedecer, e assim não compreender a grande dádiva deste chamamento de transformação em paz. Assim, amigo Jesus, em tuas mãos nossas vidas entregamos, e sobre as luzes abençoadas do teu amor, rogamos ainda que possa levar-nos de volta ao lar, envolver-nos no teu manto sagrado, e que possamos levar esta luz a todos os familiares, e ser a paz no coração de cada um que nós nos encontrarmos pelo caminho e em nosso lar. Graças vos damos e assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Jesus. Permaneça em nós hoje e por todo o sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de cada um de vocês. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu o seu coração. Não são opiniões, são verdades do Evangelho de Jesus. E assim, possa comungar desse pensamento crístico de transformação que se faz e se opera num momento tão precioso das nossas vidas, da tua vida, da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida dos teus filhos, teus pais. Abra a tua mente, leva essas mensagens de verdade, de Cristo, para teu lar, tua família. Não tenha medo de falar de Jesus, do Espiritismo, que é o Consolador prometido. Mas fale do Espiritismo na realidade que ele é. Ele é o Consolador. Ele não é para fazer milagres na tua vida. É para ensinar você a fazer o milagre. Não é para trazer o amor de volta, não. É para trazer o amor de volta ao seu coração, amando primeiramente a você. Se gostou, pega o endereço virtual da nossa casa, mande para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que pensam em suicidar, para aqueles que estão internados, para aqueles que estão nas tarjas pretas, para aqueles que estão com síndromes, pois nós falaremos de alma a alma, porque as síndromes são enfermidades da alma. Então precisa falar de alma para alma, de espírito para espírito. Não é de matéria para matéria, não. É na sensibilidade da alma. Você vai salvar vida. Não tenha medo de, espírito vai me pegar. Meu querido, o Espírito vai te pegar onde ele estiver e aonde puder. Somos rodeados por uma nuvem de testemunha, aonde estiver. Paulo de Tarso que falou. Compreende? Não é tendo conhecimento que você vai adoecer, pelo contrário, com conhecimento você não tem doença. Então leva essas mensagens. Seja o porta-voz de Jesus. Isso vai te fazer um bem imenso. Porque tudo aquilo que nós passamos para frente, duas partes ficam conosco. Divide tudo em 3 partes. Tudo que você passa para frente, 2 ficam com você. Quer saber disso? Vai lá em Humberto Holden, o Sermão da Montanha, de Humberto Holden. 3 partes. Tudo que você emite, uma vai em direção ao objeto que você endereçou, 2 ficam com você. Isso serve para a raiva também, tá bom? Isso serve para o amor também. Amém? Amém? Fica com Deus. Obrigado.